Uma boa noite aos amigos do grupo do Emaús, aí de Bagé, e quero saudar a todos com muito carinho, com um amor no coração, por esta oportunidade que vocês estão me dando também para que eu possa compartilhar com vocês um pouco esse tema desta noite, nesta quinta-feira, onde nós vamos meditar sobre a campanha da fraternidade de 2020. E assim, na pessoa do Eduardo, que me fez esse convite, quero saudar a todos que fazem parte desse belo grupo, de evangelização, esta pastoral da nossa igreja, que se chama Emaús, que nós possamos ser esses verdadeiros discípulos do Senhor para aprender com Ele o que nós precisamos fazer no nosso cotidiano. Toda a nossa oração, toda a nossa vivência, ela deve ser transformada em vida, senão ela perde o seu sentido. Por isso, esse dizer-se cristão, fazer-se cristão, é se colocar num caminho. E esse caminho é caminho de evangelização. Essa evangelização que começa no hoje da nossa história, nesta conversão diária que nós devemos buscar. Por isso, a importância da meditação deste tema, da campanha da fraternidade, para buscarmos a nossa conversão. Essa conversão que é voltar-se cada vez mais para o Senhor. Por isso, com muita alegria, eu chego aí na casa de vocês, agora a gente está um pouco, cada um na sua casa, e esse é o grande convite, Fique em casa, mas que a nossa casa seja, como diz São João Paulo II, um pequeno santuário. E a palavra de Deus nos convida que a nossa casa seja casa de oração, casa de encontro com Deus, a casa da vivência da verdadeira fraternidade. Olhar um para o outro como irmão, filhos de Deus, filhos de um mesmo Pai. E assim que eu quero iniciar a nossa meditação, apenas trouxe aqui para o computador o cartaz da campanha da fraternidade, Vocês já devem ter visto, um belo cartaz com muitos significados. E o lema da campanha da fraternidade, ele é retirado de Lucas, capítulo 10, onde fala do bom samaritano. E aí eu gostaria que vocês aí também, cada um na sua casa, na programação que vocês estão fazendo, pudessem ler todo esse texto que fala do bom samaritano. Então, se você quer anotar aí, é Lucas 10, versículos 25 até o versículo 37. Lucas 10, Lucas 10, versículo 25 até o versículo 37, tá? Uma coisa, o Eduardo me deu 10 minutos, eu esqueci de anotar aqui, tá? Mas não vou passar de 10 minutos, tá, Eduardo? Espero que não. A campanha da fraternidade deste ano, ela traz como tema fraternidade, vida, dom e compromisso. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre o lema, que é: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Aqui nós temos 3 verbos: ver, sentir e cuidar. Dentro da nossa casa, nós precisamos aprender com esses 3 verbos. De nada adianta ver se nós não tivermos esse sentimento e, ao mesmo tempo, esse cuidado com aqueles que estão próximos de nós. Ver é se dar conta do que está acontecendo. Então, nós podemos ver muitas situações. Podemos ver o erro do outro, a atitude do outro, podemos ver alguma coisa que está desarrumada dentro da nossa casa, desarrumada dentro do nosso trabalho, enfim, os contextos em que cada um vive. Mas isso é constatação. Quando nós constatamos e deixamos as coisas como elas estão, elas não mudam, elas permanecem como elas estão.
Se nós não evoluirmos, se nós não dermos mais um passo, e esse passo, a campanha da fraternidade desse ano, chama de sentir, ou seja, esse sentir é assimilar, trazer para dentro do coração, trazer para dentro da nossa vida. É esse, de fato, ter compaixão, se compadecer, se colocar no lugar do outro. Então, veja que bacana algo que nós conseguimos identificar aqui. Dentro da nossa casa, então nós constatamos, nós vimos qual que é a situação que está acontecendo. Agora, nós vamos nos colocar no lugar do outro. E dentro de cada família, há as limitações. A limitação de um filho, a limitação do esposo, da esposa, mas há também as virtudes. Mas muitas vezes nós identificamos mais os erros do que as virtudes. Porque a normalidade da nossa vida seria acertar. O que não é considerado normal é o erro. Por isso ele é identificado com mais facilidade. Então nós vamos ver que isso se transforma em oração. Porque nós precisamos identificar, precisamos superar então uma realidade de fragilidade, não condenando o outro, não apontando para o erro do outro, mas se colocando no lugar do outro. Será que se nós estivéssemos no lugar do outro, a nossa atitude não seria a mesma? Mas é essa atitude que eu estou condenando. Mas se eu estou condenando, então eu estou condenando a mim mesmo, a minha própria atitude. Você consegue me entender? Então é esse se colocar no lugar do outro, porque se a gente estivesse no lugar do outro, às vezes a gente faria coisas piores ainda. Tá? Então vamos obedecer esse caminho, ver esse diagnosticar. Agora, assimilar, trazer para dentro do nosso coração, trazer para dentro da nossa vida. E aí, o terceiro passo, cuidar. Cuidar é muitas vezes trazer para perto, abraçar. Porque às vezes as pessoas, elas cometem um erro, não porque elas querem cometer o erro, mas às vezes elas precisam de uma atenção. E se elas fizerem as coisas corretas não chamam tanta atenção como o erro. E aí nós percebemos que o erro cometido é um grito, dizer assim, por favor me dá um abraço, olha para mim, olha para a minha fragilidade humana. Então nós vamos ver a situação, nos colocar no lugar da pessoa e nós vamos acolher, nós vamos abraçar, nós vamos cuidar da pessoa, cuidar daquela situação, fazer com que aquela situação não seja a situação do outro, mas a nossa. Isso se chama viver em família. E quando nós falamos do grupo Emaús, desta bela pastoral da nossa igreja, nós estamos falando em família. E aquilo que envolve família, envolve cuidado. Quando nós deixamos de cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, nós vamos cedendo espaço para as coisas de fora. E você sabe, por experiência, que as coisas de fora não acrescentam, não somam. Elas enganam, elas têm uma aparência bonita, mas no fundo, elas têm um interesse. E tudo o que é feito segundo as intenções, com interesse pessoal, não é positivo. Por isso, aqueles que são da tua casa, aqueles que são da tua convivência, cuide, obedecendo isso que nos ensina a campanha da fraternidade desse ano, através desses 3 verbos que nós acabamos de ver no lema: ver, sentir e cuidar. E aí você vai dizer, bom, mas nós já estamos praticamente finalizando o tempo da Quaresma, porque o tempo da Quaresma é durante esses 40 dias até a ressurreição do Senhor. E a campanha da fraternidade acompanha esse tempo. Porém, e eu acho que de forma muito inteligente foi colocado, o tema da campanha da fraternidade desse ano
ele faz com que a gente possa vivenciar ao longo de todo o ano. Por quê? Porque o tema é este: fraternidade, vida, dom e compromisso. Aí são 4 palavras bem interessantes, né? Fraternidade e a vida, dom e compromisso. Quero só falar do dom e do compromisso. O dom é um presente, é uma dádiva. Então quando você diz assim, eu tenho um dom, o dom da música, o dom da leitura, seja qual for o seu dom, é um presente. Mas é interessante que é um presente que nós ganhamos, mas não é para ficar conosco. Você ganhou esse presente, você tem esse dom, mas é um presente que você precisa repassar. E aí é interessante, você vai repassar o teu presente para quem? Aí fica um questionamento. E o segundo ponto é esse compromisso. Compromisso é responsabilidade. E nós precisamos assumir a responsabilidade do cuidado. Quando nós escolhemos conviver com alguém, você teve a liberdade de escolha para casar com uma pessoa que você é casado ou está namorando, enfim, você assume um compromisso, mas é um compromisso responsável. Você precisa cuidar da outra pessoa, assim como o todo da sua vida, aí na sua empresa, as pessoas que fazem parte do cotidiano da sua cidade, enfim, todos aqueles que você convive, aquelas pessoas que você passa, você precisa ter uma responsabilidade sobre essas pessoas, umas diretas e outras indiretamente. Então nós precisamos assimilar tudo isso e colocar tudo isso em oração. E é assim que eu gostaria de finalizar a minha reflexão com vocês nesta noite, nesta quinta-feira, que nós pudéssemos nos colocar em oração e tentar conviver com essa situação que nos fala Lucas nesse texto, citando a atitude do bom samaritano. Nós estamos no caminho, nós estamos nessa jornada da vida, nós nos fazemos caminheiros juntos com Jesus Cristo, porque todo cristão é aquele que se põe a caminho, aquele que aceita o desafio de ir passo a passo em direção ao céu, às coisas de Deus. E nesse caminhar em direção a Deus, nós vamos encontrar muitas situações. E se você encontrasse na sua vida uma situação como esta, de alguém caído pelo caminho, qual seria a tua atitude? Diante dos compromissos que você assumiu todos os dias, diante da sua agenda, diante do cuidado da sua família, qual seria a sua atitude? E eu gostaria que você trouxesse a mesma reflexão para dentro da sua casa. Quando alguém dentro da sua casa precisa de você, qual é a sua atitude? Como nós dividimos o nosso trabalho dentro de casa, o cuidado da família e dos filhos? Qual é a atitude nossa como cristãos frente a esse convite que a campanha da fraternidade nos faz nesse ano? Nós precisamos ver, nós precisamos olhar, diagnosticar aquilo que está acontecendo com a nossa vida, mas nós precisamos assimilar, sentir. Nós precisamos dessa compaixão interior, para que depois nós possamos também cuidar. E quem cuida, ama. Aquele que não ama, não cuida. Então, se você ama a pessoa que está aí do seu lado neste momento, cuide dela, porque ela é um dom para a sua vida. Ela é um presente de Deus. Deus te deu esse presente. Cuide, ame e persevere. Quando você tiver dificuldade, não se distancie, não vire as costas, mas procure se ajoelhar, um do lado do outro, e fazer a sua oração. Um grande abraço a todos e obrigado por esta oportunidade. Contem sempre com a minha oração.